Gente, eu tô em Cunha. A cidade fica entre a Serra do Mar e a Serra da Bocaina. Um dos pontos turísticos principais daqui é a Pedra da Macela, que fica a 1.840 metros de altura. A vista de lá é linda. Mas eu não tô aqui para mostrar isso não, viu? A cidade também é conhecida pela cerâmica. Em 1975, 6 artistas trouxeram a cerâmica aqui para a cidade. Entre eles, o Alberto, um português que a gente vai conhecer agora. Alberto, português, que aprendeu as técnicas de cerâmica no Japão e trouxe para Cunha em 1975. Exatamente. É isso? É exatamente. A gente quer saber quem é você. Bom, eu sou português, nasci em 1945, acabei me formando em arquitetura em Portugal e aí com uma bolsa de estudo de pós-graduação em arquitetura do governo japonês, eu fui para o Japão. No Japão, isso foi em 1970, no Japão eu me apaixonei pela cerâmica. Fiz amizade com muitos ceramistas e no final da minha estadia acabei combinando com um casal de ceramistas japoneses, o Toshiyuki e Mieko Ukeseki, de criarmos ou começarmos um ateliê de cerâmica com forno no Borigama, a lenha, no Brasil. Isso eu vim em 73, fiquei 2 anos esperando eles, fazendo outras coisas, e aí quando eles chegaram em 75 viemos todos para Cunha, porque a prefeitura de Cunha nos ofereceu o antigo matadouro que estava desativado para nós montarmos ateliê. E eu acabei construindo junto com o pessoal em 75 o primeiro forno no Borigama de Cunha. E como é que foi quando vocês chegaram aqui? Quando nós chegamos, nós éramos assim uma espécie de extraterrestres. Foi interessante esse choque de culturas e foi muito enriquecedor, porque depois nós metemos dentro do ateliê jovens aprendizes locais que hoje são ceramistas conhecidos em Cunha e muito fora de Cunha também. O grupo também criou o Instituto da Cerâmica, que existe até hoje na cidade. Mas agora é hora de conhecer as cerâmicas do Alberto. E a gente consegue ver aqui, ó, que você tem uma referência humana nas suas peças, né? É uma referência humana, por exemplo, isso aqui são cabeças que não têm nenhuma utilidade a não ser ocuparem um espaço como objeto, né? Escultura. Mas depois tem outro tipo de peça, que são as peças que são instrumentos de som, né? Que você tem, elas são ocas, né? E você faz som batendo nos buracos. Só. Comecei a partir de 2004, comecei a me interessar pelo som, né? E associei o instrumento de som com a cabeça humana. E por que a cabeça humana? Para mim, pessoalmente, é o objeto mais interessante que eu já vi no planeta Terra. E aí você precisava mostrar tudo isso. Porque a cabeça humana representa a vida, a expressão, alegria, tristeza, desespero, etc. Né? E a cerâmica representa o quê? A cerâmica representa uma relação direta do ser humano com a terra. E a gente vai com a mão, pega nele e transforma ele naquilo que a gente quiser. Então, e depois a gente eterniza ele através do fogo. Porque documentos das civilizações, das culturas humanas, na história, né, ou na pré-história até, eles vieram muito através da cerâmica. Porque a cerâmica, apesar dela ser fisicamente frágil, você pode quebrar uma peça de cerâmica, ela é quimicamente muito estável. Então ela é praticamente eterna. O material da cerâmica, o barro queimado, ele é praticamente eterno. Alberto, aqui é o seu local de trabalho. Eu trabalho aqui, é um torno de pé, giratório. É tudo muito manual, né? É tudo muito manual, eu não uso um torno elétrico. Essa quantidade de barro, quanto que a gente tem aí? Essa quantidade de barro são o quê? Uns 3 quilos de barro, mais ou menos. Esses 3 quilos dá para fazer uma peça tipo desse tamanho ou não? Dá para fazer uma peça. Aliás, a minha referência é fazer a peça com esse monte de barro.
ceramista leva cerca de 5 horas para montar uma peça. Ele não usa água na hora da modelagem, prefere o barro mais denso. A criação é livre e, segundo ele, é fácil. Bem, fácil para quem tem habilidade, né? Agora, para você fazer peça só com a mão, rapidamente, você faz uma bola. Posso tentar fazer uma? Eu vou explicar para você e você faz. Tá. É o seguinte, você enfia o polegar aqui, depois você vai rodando e apertando com os dedos, esses dedos do lado de fora e o polegar do lado de dentro. Vamos lá. Vai sujar a mão. Tudo bem, né, gente? Tipo assim, Alberto? Isso. Vai rodando e procurando que a espessura fique sempre igual. E sentindo a espessura com a mão. Eu vou fazer tipo um vasinho, é isso? Isso mesmo. Olha só. Esse, quando eu dou aula, por exemplo, de um dia, esse é o primeiro exercício que eu dou. O pessoal tem que sentir. E realmente tem parte que tá mais fininho. Sentir que tudo, até mesmo no fundo também ficar da mesma espessura. Na boca, no fundo, na parede. Tipo isso, assim? Exatamente. Você conseguiu. Olha, arrasei! Tá vendo? Sua primeira peça. O primeiro vasinho a gente nunca esquece. E esse aqui é o famoso forno Noborigama. Noborigama. Noboru significa subir. E gama é cama, que é forno. Porque eles atingem altíssimas temperaturas, né? Eles atingem alta temperatura, 1300 graus. Esse forno foi construído com os tijolos do primeiro forno de Cunha. E olha que legal, então de 1975 são esses tijolos. Então é histórico. Tá vendo só, gente? Isso tudo é muito legal, né? E são quantos fornos que você tem aqui? Esse forno tem 5 câmaras. Tá. E todas elas atingem ao mesmo tempo ou não? Você tem que ir Não, é gradual. cada uma? Você começa na frente. Quando você chega, por exemplo, na primeira... Tem a fornalha, que é a câmara que fica lá na frente, onde você só joga a lenha, não tem peças. As outras todas estão cheias de peças e fechadas, elas são fechadas aqui, né? Uhum. Então, você atingiu 1200 graus na primeira câmara, que tem peças, né? E você vai na própria câmara, que tem um buraco do outro lado, onde você pode jogar lenha. E os últimos 100 graus, você sobe na própria câmara. Tá. Aí, quando você terminou a primeira câmara, você fecha e você vem na segunda, que já está a 1200. Os últimos 100 você joga 1 hora mais ou menos, ou 2. Olha só, então dá certinho. É. Deu 1300. Você aproveita o calor da frente para todas as câmaras. Em Cunha, todos os ceramistas se conhecem. Não existe uma cerâmica de Cunha. Existe a cerâmica de fulano, de cicrano em Cunha. Não todo mundo faz a mesma coisa. A dona Kimiko também é uma ceramista antiga na cidade. Veio do Japão com o marido, que é brasileiro, em 1984. Viemos direto para Cunha e até agora Ficou por aqui. ficamos. E lá no Japão, a senhora já trabalhava com cerâmica? Sim, desde mais ou menos 20 anos da idade eu comecei a aprender. Até agora continuar fazendo. Porque cerâmica é muito amplo, né? Uhum. Pode fazer coisa do dia a dia, utilitário, decoração, mosaico, sem limite, assim, né? Pode criar. Aí cria coisa nova e mais interessante. E não é só a senhora que faz cerâmica hoje em dia aqui não, né? Conta com uma ajuda de várias pessoas, inclusive pessoas da sua família. Então, meu marido, que faz uma parte, né? Aham. E meus 2 filhos. Além dos filhos, outros 4 funcionários também trabalham no ateliê. Eles fazem todo o processo, desde o preparo da argila até a tradicional queima no forno Noborigama. Normalmente são 5 queimas por ano e em cada fornada são 2.000 peças. Aqui no nosso caso a gente tem o forno oriental japonês e as peças também seguem um estilo
japonês, né? Legal. Então, as principais características são a pintura, né, que é bem, aqui no nosso caso, a minha mãe, ela faz a pintura de todas as peças. É tudo muito delicado, né? Ela usa aquele pincel bem tradicional japonês da caligrafia, e aí ela consegue fazer esses traços que você não vê muito no Ocidente, né? No Oriente é muito mais comum. Essa coloração aqui, no caso, é um esmalte, não é uma tinta que vocês passam antes de colocar no forno, por exemplo. O esmalte, para as pessoas entenderem mais em casa o que é mais ou menos o esmalte é mais ou menos como se fosse uma tinta, só que a tinta ela é composta por elementos químicos. O esmalte é uma mistura de cinzas e minerais, que quando a gente põe na peça e depois que a gente queima a uma temperatura alta, ela derrete e cria como se fosse uma película de vidro em volta da cerâmica, da peça de cerâmica. E aí, essa tinta, que no nosso caso é o esmalte, ela pode ter várias cores. E aí, dependendo da queima, ela pode sair de uma determinada cor ou de outra. Que legal. Então, assim, vocês colocam o mesmo esmalte em todas essas peças, por exemplo, que talvez seria uma coleção. Isso. Mas aí ela vai pro forno. Pode ser que uma saia de uma cor e outra de outra, é isso? Alguns esmaltes, isso é bem sutil, né? Essa diferença. Como, por exemplo, aqui. Essa daqui ela sai um pouco mais amarelado, aqui sai um pouco mais transparente. Então é bem sutil. Aqui sai um pouco mais escuro. É muito sutil. Em outros esmaltes, essa diferença é bem notável. Às vezes a peça sai azul, às vezes sai verde, às vezes sai vermelho. Olha só, é uma caixinha de surpresa então quando sai do forno. Então, exatamente, quando a gente vai queimar e a gente abre o forno, pra gente também é uma surpresa muito grande. Por isso que quando a gente abre o forno, é um momento que a gente está muito ansioso, porque muitas vezes, como outros artistas, a gente tem uma ideia na cabeça. A gente tem as ferramentas, o torno, o barro, para executar aquilo. Então a gente tira da nossa cabeça e executa. E aí, como outros artistas, a gente assina no fundo da peça o nosso nome. Mas como o pintor, por exemplo, ele vai assinar e vai pôr numa moldura e está pronta ali a obra dele. Vai ficar do jeito que ele pensou. Exatamente. Aqui no nosso caso, a gente assina e queima. E aí que a gente vai ver como ficou. A pandemia chegou e fez com que eles tirassem alguns planos da gaveta. Durante essa pandemia toda, serviu muito para a gente também se reinventar, né? Porque a gente ficou 4 meses e meio fechados aqui. Então a gente teve que se reinventar um pouco. A gente começou a tocar projetos que a gente já tinha em mente, mas que não estavam concretizados ainda. E aí a loja online foi um desses projetos, e hoje em dia a gente vende. A loja ainda está, a gente fez meio que a gente mesmo, então ainda está meio artesanal demais, mas a loja está funcionando. Hoje em dia a gente manda as nossas peças para o Brasil inteiro.